Todas as quartas, das 19 até as 21 horas, você ouve aqui na Rádio Hebron e nas nossas redes sociais, programa Palavra Rema. A palavra. Louvores, orações e debates com enquetes. Programa Palavra Rema. Se liga, que é todas as quartas, das 19 até as 21 horas. Ligue e participe. WhatsApp 22 99739 835. Agora, você ouve aqui na Rádio Hebron e nas nossas redes sociais, programa Palavra Rema. Louvores, orações e debates com enquetes. Programa Palavra Rema. Ligue e participe. WhatsApp 22 99739 8354 99739 8354. A apresentação Lucas, Elias e Aguinaldo Francisco. A paz do Senhor, meus amados, bendito seja o nome do Senhor. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade, por mais uma quarta-feira, para assim estar falando acerca da palavra do Senhor, dentro daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Desejamos uma boa noite, desejamos a paz que excede todo entendimento ao coração de cada um que nos ouve e aqueles que vão estar nos ouvindo também. Nós agradecemos a Deus por esta oportunidade, mais uma vez estarmos aqui para falarmos acerca da palavra do Senhor, para trazer ao teu coração uma palavra que possa fazer uma diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Alegro minha alma, em mais uma vez poder ter aqui o meu amigo, o pastor Van Davidson. Amém. Glória. Amém. Sinto-me honrado de mais uma vez estar aqui com meus amados pastores. É só vitória. Glória. Amém. Tenho a certeza que Deus colocou aquela palavra poderosa no coração do nosso amado pastor. Está aqui também conosco, que não pode faltar, o nosso pastor Gilson, que tem sido também um canal de bênção dentro dessa ferramenta, dessa Rádio Hebron. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui realizando esse programa, que tem como tema desse programa, como título desse programa, a Palavra Rema, que é a palavra revelada. É um programa da Assembleia de Deus de Ministério Geração Hebron. Louvado seja o nome do Senhor, que tem como pastor presidente o pastor Credimar Campos, juntamente com a sua esposa Fabiana. E desde já nós mandamos um abraço para o nosso amado pastor, para a sua digníssima esposa. Um abraço também para o pastor Aguinaldo, que com certeza com a sua esposa também está assistindo. Manda um abraço para a minha esposa, para a minha filha, meu filho também, que estão assistindo, e a todos aqueles que estão assistindo. Bendito seja o nome do Senhor, porque Deus tem feito maravilhas, irmão. Louvamos a Deus porque esse programa tem feito a diferença na vida de algumas pessoas. Já temos testemunho de algumas pessoas acerca daquilo que tem sido pregado nesse lugar, porque o nosso propósito aqui é pregar a palavra do Senhor, é trazer uma palavra que venha dar entendimento e despertamento ao coração daqueles que estão ligados e ouvindo. Louvado seja o nome do Senhor. Como nós já falamos no programa passado e aqui comentamos, nós estamos com o propósito dentro deste mês de outubro, de falarmos acerca dos nossos princípios. E nesta noite nós vamos falar mais para frente acerca desse assunto, que não podemos negociar os nossos princípios. Louvado seja o nome do Senhor. Mas de antemão eu quero deixar uma palavra ao vosso coração, que está no livro de Números. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração. Momento da palavra. Amém. Que está em Números, capítulo de número 22, versículo de número 9, que nos fala assim: veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens contigo? Respondeu-lhe Balaão a Deus: Balaque, o rei dos Moabitas, filho de Zipó, os enviou para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito sobre a face da terra vem agora, amaldiçoa-me, talvez eu possa combatê-los e lançar fora. Então disse Deus a Balaão:
não irás com eles, nem amaldiçoareis o povo, porque é povo abençoado, louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto muito desta passagem porque ela nos retrata, algumas coisas que nós temos visto nos dias atuais acerca, da palavra do Senhor e daqueles que Deus chamou para abençoar a nação de Israel. Alguns estudiosos vão dizer, que Balaão, ele era um profeta usado pelo Senhor. Isso haja vista que no próprio texto nós vamos ver que antes dele sair, antes dele dar ouvido a Balaque, aos mensageiros de Balaque, ele vai consultar ao Senhor. Então, se ele vai consultar ao Senhor e o próprio Deus diz para ele não ir, porque o povo era um povo abençoado. Então, Balaão, ele não era qualquer pessoa, mas ele era uma pessoa que tinha um conhecimento de Deus. E Balaque, totalmente esperto, e sabedor de uma coisa, que ele não poderia combater aquele povo, porque a fama de Israel crescera sobre a face da terra, porque aonde Israel passava, o Deus de Israel dava vitória a Israel, porque Deus estava no meio do povo, Deus estava guiando o povo, Deus delegou uma palavra de promessa que o povo não seria derrotado. Então Balaque descobriu que a única oportunidade que poderia ter daquele povo ser destruído é se o povo não estivesse na presença do Senhor. Se o povo ele não estivesse totalmente voltado para Deus, se Deus ele não estivesse com o povo e o povo com Deus, se o povo perdesse a aliança com o Senhor. Enquanto Deus estava no meio do povo, ninguém poderia vencer o povo, mas se Deus não estivesse com o povo poderia ter derrota, porque quem dava vitória a Israel era o Senhor, e quem guardava Israel era o Senhor. Então Balaque ele vai descobrir que se o povo for amaldiçoado, se o povo for corrompido através de palavras proféticas e sair da vontade do Senhor, do propósito do Senhor, ele conseguiria vencer. Então por isso ele chama Balaão. Aqui nós lemos que Deus disse para Balaão não ir, mas houve duas oportunidades que os mensageiros foram chamar a Balaão. E na primeira, Balaão não aceitou, porque Deus não ordenou Balaão ir. Porém, mais à frente nós vamos ver que eles voltam com mais ouro, mais prata, mais coisas preciosas, e chama Balaão de novo. E a Bíblia vai dizer que Balaão consulta o Senhor mais uma vez. E agora Deus vai dizer, vai, mas na hora que eu te mandar. E a Bíblia vai dizer que Deus mandou Balaão esperar o momento dele ir segundo a palavra do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que pela manhã bem cedo, Balaão não esperou consultar o Senhor, não esperou Deus falar para ir. Balaão pegou o seu cavalo e foi, pelo interesse daquilo que estava à sua volta, pelo ouro, pela prata. E diz a palavra que por isso a ira do Senhor se acendeu contra Balaão. Então o que me chama muita atenção aqui é o que nós temos visto nos dias atuais. Pessoas estão trocando a oportunidade de ser profeta por aquilo que não vai trazer prazer nenhum. Como Balaão, Balaão era um profeta usado pelo Senhor, diz a palavra do Senhor, e nós vemos o texto e o contexto, mas ele se corrompeu por causa do ouro e da prata. E nós temos que atentar para o nosso tempo presente. Não podemos deixar que a nossa chamada, o nosso ministério, a nossa vocação, ela se corrompa por aquilo que é perecível, por aquilo que é material. Como muitas pessoas têm se corrompido, profetas têm se corrompido por causa de prata, de ouro, de real, de dólar. Por quê? Porque o olho cresce, irmão. Então o inimigo ele sabe como seduzir a nossa alma. O inimigo ele sabe como ele vai nos engodar para que o pecado entre na nossa vida. Porque ele entende uma coisa, depois que nós pecamos contra o Senhor, o elo da aliança é quebrado. Ainda podemos pedir perdão e restaurar o elo, mas não é a mesma coisa depois que nós erramos para com o Senhor. Depois que nós pecamos, nós começamos a trilhar um novo caminho de restauração, até chegar a um padrão que nós vamos ter aquela comunhão íntima, aquele relacionamento íntimo. É como um casamento. No casamento, quando o marido ou a esposa ele vai fazer um ato de infidelidade, e assim gera ali um rompimento na aliança.
pode até voltar, mas sempre vai haver uma mancha, sempre vai haver uma pulga atrás da orelha, sempre vai haver algo que vai trazer uma dúvida. Então, só depois de muito tempo, e bem sabemos que só o tempo, ele sara a ferida, só o tempo ele restaura, né, a alma, só o tempo ele trabalha no coração e restaura a comunhão, mas até esse tempo chegar, as coisas vão ser difíceis. Então, nós vemos aqui que Balaão, ele foi comprado, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra nos ensina aqui, irmão, que isso foi deixado para advertência minha e sua, para que venhamos não andar como andou Balaão, que fez o povo pecar. A Bíblia vai dizer que Balaão não conseguiu amaldiçoar a nação, porque o próprio Deus vai dizer que aquele povo era um povo abençoado. Mas quando você lê o texto mais na frente, você vai ver que por causa de Balaão, Balaque, ele conseguiu fazer que o povo caísse na prostituição. Por causa de Balaão, ele disse assim: introduz mulheres no meio do povo, e quando o povo começar a se prostituir, eles vão perder a comunhão com Deus. E aconteceu. E por isso Deus até permitiu que alguns fossem mortos dentro do arraial de Israel, porque não deu ouvido à palavra do Senhor. Então toda palavra ela é proveitosa, irmão, para que venhamos aprender alguma lição. E o que eu tiro daqui é que o meu ministério é mais precioso do que o ouro e a prata. A minha chamada é mais precioso do que o dólar e o real. O que Deus me deu, nada dessa terra pode comprar. E ainda que compre, quando for comprado, a graça sai, a unção sai, a glória sai, só resta o bagaço, que somos nós sem a presença do Senhor. Se tornamos um sal insípido, que só presta para o homem, para ser pisado pelos homens. Então que venhamos atentar para a palavra do Senhor. Valores, nós temos valores estabelecidos pelo Senhor, não é isso, meu pastor? É verdade. Temos valores que precisamos zelar por eles, né? É a nossa vida que está ali sendo mostrada para as pessoas. É a Bíblia que muitos vão ver, né? Muitos, aqueles que não são cristãos, essa é a Bíblia que eles vão ler, a nossa vida. E nós precisamos mostrar esses valores de cristãos, os princípios que nós preservamos, não é verdade? É isso que eu acredito. Eu também, é nessa pegada, irmão, é nesse negócio aí que eu acredito, é nessa firmeza, nos valores. Não temos muita coisa para oferecer, mas temos que preservar os nossos valores. Como o nosso pastor Vanderlei disse, nós somos, ainda que não venhamos abrir a boca para pregar a Cristo, nós pregamos sem palavras, né, através do nosso testemunho. Porque maior do que a minha palavra é o meu testemunho. Eu vejo muita gente dizer assim, mas eu amo, e aquilo que ele pratica não condiz com aquilo que ele fala. Aquilo que ele faz, né, não condiz com aquilo que ele fala. Então o amor, eu vejo que o amor ele é mais visto externamente do que internamente, no sentido de palavras. Então se eu falo que eu amo e não pratico o amor, na verdade eu não amo, né? Então... É verdade. Infelizmente nós estamos vivendo numa era assim, né, onde eu nunca pensei que chegaríamos num tempo assim, onde dentro das próprias igrejas iríamos encontrar pessoas que falam de um amor que não vivem, falam de uma experiência que não tem, falam de um Deus que não consegue amar o próprio irmão. Então realmente uma hipocrisia, né, vivermos assim, falarmos que nós vamos para a igreja todos os dias para poder, eu vou para poder falar de Jesus, eu vou porque Deus tem algo para mim, mas não consegue olhar no rosto do irmão que está do lado, não consegue dar uma paz do Senhor, quer cortar caminho. Eu fico me questionando, que amor é esse? Que amor é esse que estamos maquinando, mas não estamos realmente vivendo? Então, infelizmente, é a igreja que não vai morar no céu. A igreja que vai morar no céu. Imagina, se nós pedimos ao Senhor para poder... Como que nós podemos pedir ao Senhor para poder morar no céu com Ele, se nós não conseguimos viver aqui na terra com os nossos irmãos? Se a gente não consegue viver em comunhão aqui, como que a gente vai viver no céu? Então eu creio que o amor que o Senhor preencheu nossos corações para nós vivermos aqui em comunhão é apenas um pedacinho do que a gente vai viver lá no céu. Então eu creio assim, né, que Deus ele nos dá as oportunidades certas, nos momentos certos para nós aplicarmos a dose de amor diária com os nossos irmãos e é isso, irmãos. A gente tem que aprender a perdoar as mágoas,
tantas e tantas pessoas que diariamente estão assim com palavras ferindo as nossas costas, estão nos apunhalando. E o que nós temos que fazer? Retribuir isso? Não. É abraçar essa. E assim nós construímos um legado, e assim nós pregamos sem abrir a Bíblia. Pregamos sobre a Bíblia sem abrir a Bíblia. A nossa vida, ela vai pregar, né, para essas pessoas que precisam de um conserto e precisam ter o coração sarado. Falam de amor com a boca, mas o coração está cheio, é como se fosse um sepulcro, né? É terrível. Então, é isso mesmo que o irmão está falando. É o que nós devemos realmente viver, não somente de boca. Como o profeta falou, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Verdade. Então nós temos que mudar, né? Mudar essa trajetória que, na verdade, a nossa geração, né? A nossa geração, ela tem trilhado. Temos vivido uma geração, quando nós falamos geração, nos faz a lembrança, né? Que nós não somos velhos, né? Eu não sou velho, o pastor Vandeiro não é velho. Muito menos ainda. O pastor Gilson não é velho, nós somos novos, né? Mas como falamos de geração do passado, né, de lembranças do passado, nós falamos de princípios que nos foi ensinado, foi passado, né, que verdadeiramente nós vemos que hoje a essência desses princípios estão diminuindo a cada dia mais. E muitas das vezes nós ouvimos as pessoas dizer: eu amo a Deus, mas não consegue amar o próximo. Eu amo a Deus, mas não consegue, né, olhar nos olhos do próximo, né, e verdadeiramente perdoar o seu próximo, porque sabemos que tem coisa que não é fácil para muitas pessoas. Cada um tem uma forma de lidar com situações, cada um tem uma forma de abrir o seu coração, né, com liberdade de fazer, e outros já são mais duros, né? Alguns sabem perdoar mais rápido e outros não conseguem perdoar, só o tempo consegue, mas mesmo assim nós temos que nos esforçar, né? Porque até o amor é uma essência. O amor é a essência, né? Então ele pode crescer como pode diminuir. Eu sempre ensino, né, e prego que quando nós vemos que quando um cônjuge ele falece, o que acontece? A pessoa que ficou e a pessoa que foi, a pessoa que ficou, ela não deixa de amar aquele que foi. Só que ao decorrer do tempo, o que vai acontecer? O amor que ele tinha por aquela pessoa, como é uma essência e a pessoa já não está mais ali, ele vai diminuindo. Ele vai diminuindo, mas o amor nunca acaba. O amor, ele pode diminuir, pode virar uma brasinha, algo que está ali, né, apenas aquecido, mas ele não diminui. Então, ele pode até acontecer que lá na frente ele encontre uma outra pessoa e se case e passe a amar aquela pessoa, mas aquela que ele amou antes sempre vai estar dentro do seu coração, né, como uma essência, né, que não se apaga. Então o amor é isso. Então quando eu alimento o amor, né, ele vai crescendo. Quando eu deixo de alimentar, né, a nossa geração está deixando de alimentar o amor. Estão alimentando a si próprios, né? E algo muito interessante para complementar, né, tudo que está sendo dito aqui, é o texto de Atos dos Apóstolos, se eu não me engano é o capítulo de número 3, quando Pedro e João vão para o templo. Isso mesmo. E eu vejo uma coisa muito sublime ali. Quem procura Deus acha o seu irmão, né? Eles estavam indo para o templo. Então, antes de entrarem no templo, tinha alguém que estava precisando, um aleijado, pedindo esmolas. E aí? Eu vou buscar a Deus, mas e aí? Ali está alguém que está precisando de mim. É o amor, é o servir verticalmente e horizontalmente. O amar a Deus nos ensina a nós servirmos o nosso irmão. Então é isso, quem procura Deus acha o seu irmão. E naquele tempo eles eram humildes em recursos, né? Pedro fala, nós não temos prata e ouro, mas o que nós temos, eu te dou. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. Eles tinham poder. Hoje a igreja tem recursos, mas não tem poder, não tem amor, não tem empatia, não consegue amar. Então nós vemos que há uma inversão, né? Hoje o poder, a busca pelo Espírito Santo, uma renovação, ter o coração sarado não são temas
buscados pelo corpo, visam outros meios de tentar cativar pessoas, mas não existe um tratamento, não existe um cuidado, e isso que infelizmente tem feito que muitos ao longo do tempo têm literalmente morrido dentro das igrejas. Estão dentro da igreja, parecem estar vivos, mas internamente estão mortos, estão fracos, estão isolados. É uma casa abandonada, sem cuidados, sem amigos, porque infelizmente existem as panelinhas, existem rixas, uns são de Paulo, outros são de Apolo, e esquecem de serem de Jesus. Então, realmente nós precisamos melhorar muito para poder viver esse evangelho verdadeiramente, como Jesus deixou para nós, um evangelho digno de ser aceito em nossos corações, o evangelho verdadeiro. Eu creio assim. Verdade. Parece tão vivo, mas tão morto, né? Então tem que tomar cuidado, irmão. Não podemos cair nesse ponto, né? Deixar que a nossa vida vá, né, para esse sentido. Nós temos que buscar, né, uma renovação, buscar do Senhor, né, buscar o poder. Amém? Não é fanatismo, mas é necessidade. O poder não é fanatismo, o poder é necessidade. A unção é necessidade, vida espiritual é necessidade. Então são coisas que nós não podemos deixar de lado. Ainda que venhamos crescer na graça e no conhecimento do conhecimento, né, que graças a Deus, como o pastor Vandelis falou, hoje nós temos uma facilidade muito grande, irmão, de aprender a palavra, tanto em casa como fora de casa, online, né, presencial. Tem cursos pagos, curso não pago, né, tem vários cursos, irmão. Você pode, escola de profeta, né, ensino, né, da palavra, escola dominical na rede, né, na internet. Tem até faculdade gratuita que você só paga o certificado no final. Irmãos, pelo amor de Deus, só não aprende quem não quer. Isso aí. E aí é muito bom. Mas junto com isso não podemos esquecer também, né, da oração, do jejum, da consagração, porque só o aprendizado, não é a palavra, mas só o aprendizado sem essa graça, você também não vai conseguir, né, fazer que as duas coisas, a movimentação, porque quando Pedro e João, eles não tinham prata, não ouro, mas eles tinham palavra e unção. Primeiro que eles tinham a palavra porque andaram com Jesus 3 anos e quase 6 meses. E depois eles tinham unção porque eles passaram pelo Pentecostes. Então havia uma combinação de unção e palavra, ao ponto que aquilo fez que o aleijado, né, viesse levantar. Então não adianta somente também só o conhecimento. Temos que buscar ao Senhor, temos que clamar ao Senhor. Infelizmente, é uma realidade, a nossa geração sobe um monte, vai em vigília, né, mas com um propósito, né, de bens materiais, não de presença, não de graça, nem de unção. Vivemos uma geração materialista que busca mais o material do que o espiritual. Busca Deus, sim, busca, mas no sentido de crescer, de enriquecer, de prosperar, de ter carro, ter casa. Deus dá, irmão? Deus dá, com certeza. Deus dá o que você quiser. Mas primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu acho que esse é o ponto, né, que a nossa geração tem falhado, em visar o material por causa da prosperidade. Já falamos aqui da teologia da prosperidade, né, que nos leva a ter uma visão diferenciada da visão da Bíblia, que é uma visão no material e não no espiritual, em crescer não na graça, no conhecimento, na revelação da palavra do Senhor, mas naquilo que é físico, material, e nós temos que vigiar muito. Nós vamos ouvir um louvor, só para a gente tomar uma água, irmão, já estamos voltando. Quer oferecer esse louvor a alguém? Amém. A todos os irmãos que estão nos acompanhando. Glória. Aleluias. Deus abençoe. Amém. Então fica ligadinho, irmão. Compartilhe aí, nos ajude, comente. Estamos aqui para tirar algumas dúvidas, se possível. Se eu não conseguir, está aqui o pastor Vandelis. Se ele não conseguir, está o pastor Gilson aqui. Se nós três não conseguir, está Deus no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que pode nos dar a graça da revelação. Aleluia. Mas comente, irmão, comente, pergunte, porque Deus está no controle de todas as coisas. Fica com esse louvor, alegra a tua alma, porque Deus tem vitória para a tua vida.
Deus vai mudar o quadro da tua vida. Deus é Deus de vitória. A palavra do Senhor é uma palavra de bênção, de vitória, e que ela penetre ao teu coração no nome de Jesus. Longe de ser aquilo que deseja, lotado de pecados e impurezas. Não sei o que ainda vê em mim, não sei por que ainda aposta em mim. No seu lugar eu não insistiria, não sei se voltarei a ser o que já fui um dia. Continuo acreditando em mim, continua apostando em mim. Você me conhece por dentro e por fora. Só peço, Deus, por favor, não vá embora. Fica vazio o ambiente onde não está. Por favor, vem me transformar. Me jogue fora o que não lhe pertence. Limpa meu coração, limpa minha mente. Não quero ser o mesmo que ontem, por favor. Glória, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Deus abençoe os irmãos. Estamos de volta para assim estar comentando a palavra do Senhor. Deus abençoe todos os irmãos que estão aí nos acompanhando. Deus tem vitória para a tua vida. Que a palavra do Senhor penetre na tua alma e possa fortalecer o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou aqui passar para o nosso pastor Vandeiros para também deixar uma palavra, né? Tenho a certeza que Deus tem aplicado no vosso coração. E os irmãos, fica ligadinho, vai comentando, vai compartilhando, nos ajude, né, a fazer que esta palavra ela chegue a corações que precisam ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração. Momento da palavra. Amém. Mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, a todos que estão acompanhando de suas casas, quem sabe do trabalho. Gostaria de aqui estar deixando uma breve palavra para a reflexão dos irmãos, para a nossa reflexão. A palavra do Senhor é aquela que nos faz refletir, que nos faz entender, que nos faz constantemente fazer uma introspecção, uma análise da nossa vida.
e assim retornarmos com aquilo que nós precisamos mudar. Antes de eu lançar uma semente no coração dos irmãos, eu preciso plantar essa semente no meu coração. Então, primeiramente, a palavra ela falou comigo, me trouxe despertamento, e eu creio que da mesma forma vai falar com todos que estão nos acompanhando nesta noite. Vou estar deixando aqui Mateus capítulo de número 11, a partir do versículo de número 2. O texto da palavra do Senhor vai falar que João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E o que eu gostaria de estar deixando aqui como uma reflexão para os irmãos é aquilo que eu estava lendo hoje de manhã, hoje mais cedo, e o Senhor ele falou muito comigo a respeito do seguinte tema: o que acontece quando a dúvida assalta a nossa fé. Nós vemos aqui João Batista, que lá no capítulo de número 3 desse mesmo livro está com toda e plena convicção de quem era Jesus. Aqui no capítulo 11, ele não desconheceu quem era Jesus, e ele também não deixou de saber quem era Jesus, mas nós vemos alguns pontos que nós não vemos lá atrás, e as palavras dele começam a se contradizer, pois ele envia os seus discípulos para ir de encontro a Jesus, para perguntar se era ele mesmo, sendo que lá atrás ele havia esclarecido de que Jesus era aquele que havia de vir para poder remir a humanidade, que era o Cordeiro de Deus. Então nós vemos o que acontece quando a dúvida ela vem para assaltar a nossa fé. A fé hoje em dia tem sido, não somente hoje em dia, eu gostaria de reformular, a fé para o cristão ela é essencial. O cristão ele deve crer no momento em que ele está pregando para alguém, e com a mesma intensidade crer no momento em que ele estiver, quem sabe, numa prisão da vida, no momento de tribulação alheia. Ele tem que crer com a mesma intensidade com que ele fala uma mensagem boa, uma mensagem de bênção para a vida de uma pessoa. Ele tem que crer com a mesma intensidade que esta palavra que ele está falando é a mesma que vai servir para levantar a sua vida. João aqui, depois de ter pregado a muitos com autoridade, de ter censurado aqueles que eram mestres da lei, que estavam andando em caminhos errados, que serviam a Deus, porém de lábios, ele aqui se encontra em um local onde ele, por um instante da sua vida, ele se pergunta: és tu mesmo, Senhor? Ou eu espero outro? Então, é um momento de todos nós refletirmos nesse programa, com esse tema, ao qual nós vamos abrir mais, para poder abordar mais esse tema no decorrer do programa, a respeito dos princípios que nós não devemos negociar. A fé, irmãos, é um princípio básico para o cristão. A palavra vai falar que sem fé é impossível. Não é que existe um jeitinho, não existe um jeitinho. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Sem fé não existe cristão. Sem fé não tem o crente. Por quê? Porque o crente é aquele que crê. Se eu creio em Jesus, eu preciso de fato continuar crendo em todo e qualquer momento. Então nós não podemos negociar a nossa fé, nós não podemos negociar os princípios, os valores cristãos. Nós abordaremos isso, mas aqui eu quero deixar uma mensagem introdutória, porque infelizmente nós, em muitas circunstâncias, temos tomado o mesmo caminho que João tomou. Caminhos esses que nos levam ao desespero, que nos levam a não ver a vida, não ver a resposta para as nossas inquietações. Aqui nós vemos que João, esse versículo 2, vai falar que João ouvindo, ou seja, existem momentos que nós estamos ouvindo, mas nós queremos ver o milagre.
João, ele estava numa situação que não estava perto de Jesus, então ele só ouvia falar de Jesus, dos milagres de Jesus. Mas é difícil nós ouvirmos falar dos milagres se nós não estamos vivendo os milagres. É difícil nós falarmos das bênçãos na vida de outros se nós estamos encarcerados. É difícil ouvir que outros estão sendo abençoados e nós não estamos sendo abençoados. E é aí que a dúvida começa a atingir a nossa fé, a nos ferir, a nos botar para baixo. Porque o Jesus que nós estamos pregando, o que nós estamos anunciando, o que nós estamos todos os dias debaixo de sol e chuva pregando, nos permite ficar assim. Como que pode? O cristão, ele começa a se perguntar: aonde está o meu Deus? Parece que ele não está me vendo. Eu só ouço falar a respeito dele, eu não vejo os milagres. E o segundo ponto, além de João estar somente ouvindo, ele tinha uma necessidade. João estava no cárcere. Ele ouvia falar de Jesus no cárcere. Ele não estava mais livre para poder pregar, ele estava preso. Estava para ser sentenciado. E nós vemos que havia uma necessidade, havia uma dificuldade para ele naquele momento. Então ele envia 2 de seus discípulos, porque além de ouvir e não ver, além de haver uma necessidade, porque ele estava numa circunstância difícil, havia no seu coração dúvida e ele queria uma comprovação. É difícil, irmãos, quando nós exigimos do Senhor uma comprovação física, sendo que o Senhor é Deus que opera no impossível, no invisível. Nós não podemos ser igual Tomé. Nós precisamos realmente acreditar naquilo que nós sequermos vimos. Nós acreditamos, nós temos fé num Deus que nós nunca vimos, mas nós temos fé e esperança de que um dia nós o veremos. A nossa esperança é a sua vinda, diz o corinho, diz o corinho da harpa cristã. A nossa esperança é a vinda de Jesus Cristo. E nós estamos aqui aguardando por esta vinda. Nós vemos que João Batista, ele envia os seus discípulos, porque, como alguns comentaristas falam, além da questão da dificuldade de João, ele também ouviu falar de que Jesus estava chegando perto de pessoas impuras. Nós sabemos da tradição, os irmãos conhecem a respeito da tradição. Jesus, ele chegou perto de pessoas impuras. E nós vemos que Jesus, ele manda uma mensagem de volta através do discípulo de João, falando o seguinte: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Ou seja, nós vemos que Jesus, ele realmente se aproximou dos impuros, mas para torná-los puros. Jesus se aproximou daqueles que necessitavam do milagre para assim realizar o milagre. João Batista, ele não necessitava de um milagre. Ele ouvia falar do milagre, ele ouvia falar da bênção, ele ouvia falar da prosperidade, mas ele não necessitava de um milagre. Ele necessitava realmente de ter o seu coração reaquecido pelas palavras de Cristo, pelas palavras do Senhor. A dúvida que havia em seu coração, ela foi ali aniquilada, porque Jesus, ele dá a mensagem de que o ministério, ele está fluindo, de que o ministério está acontecendo, de que o ministério libertador, o ministério que Jesus realmente veio fazer como rei, sacerdote, profeta, estava sendo efetuado, não como um rei, como aqueles fariseus queriam, como o povo queria levantar Jesus como rei, não como um rei terreno, mas como um rei celeste, o rei eterno, o rei da glória, aonde o seu reino não passa, não muda, não é um reino efêmero como os que nós conhecemos, mas é um reino de ponta cabeça comparado àquilo que nós conhecemos, comparado àquilo, as noções que nós temos de reino na terra. O reino do Senhor, ele é infinitamente maior e completamente diferente. É um reino onde o menor se torna o maior, aonde aquele que não tem conhecimento nenhum, o Senhor, ele torna mais sábio do que aquele que se considera sábio. Então João Batista, ele compreendeu os desígnios e o propósito ao qual o Senhor havia permitido que tudo acontecesse. Então é uma questão de princípios.
E eu creio que a base do princípio é nós não abandonarmos a nossa fé. Sempre. O cristão, ele precisa guardar a sua fé. Ele vai começar e vai terminar a sua carreira. Mas como diz a palavra, ele deve guardar a fé. Então, que nós venhamos a ter isso em mente e guardar sempre a nossa fé como um princípio-chave para que outros princípios sejam cumpridos em nossas vidas. Amém? Então, eu creio que essa palavra, assim como ela me trouxe uma reflexão a respeito da dúvida, muitas das vezes vim tentar puxar o nosso tapete, eu creio que também os irmãos receberam nesta noite, com carinho, guardaram em seus corações. Amém? Amém, ô glória, louvado seja o nome do Senhor. Certeza, irmão. Temos que ter uma convicção, daquilo que nós somos, quem nos chamou, quem nos vocacionou, louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo que toca a nossa alma, é tudo aquilo que nós também passamos. Então, é uma realidade, Bendito seja o nome do Senhor. Quero deixar nosso diácono Marcelo, ele não veio hoje, mas ele está ligadinho aqui na rádio. E deixa eu ver se eu consigo puxar o dele aqui. Ele deixou uma pergunta acerca de algumas pessoas que pregam em cima de um tema. Muitas das vezes não consegue sair, sair daquilo que está pregando. Fugir do assunto, A grande... Eles fogem do assunto que está sendo pregado. Então, isso é bem comentado, porque muitas das vezes nós vemos que hoje o pastor Van Davis está aqui, está fresquinho, seminarista fresquinho, acabou de terminar o seu seminário, e eu creio que já está ingressando para o bacharel, doutorado e mestrado, que Jesus é bom, E eu sempre falo que nós vemos que hoje nós vemos muito temática, são cultos dentro de uma temática, cultos dentro de uma campanha dentro de uma temática, que facilita também, porque é um tema, que vai ser bem falado, e bem sabemos que cada pregador que é chamado, ele vai pregar de acordo com aquilo que Deus der a ele de uma forma diferente do pregador da semana passada. E nós vemos que as festividades também são colocadas dentro de uma temática. E eu, da minha parte, eu acho muitas das vezes, contramão você que está dentro de um tema, você sair desse tema para pegar em outro tema. Porque eu não sei hoje, mas é do meu tempo, Creio que o pastor Gilson, o pastor Van Davis vai comentar também, é do meu tempo, que quando a igreja ela ia fazer uma festividade, ou até mesmo uma campanha dentro da igreja, se orava, jejuava, trazia-se o tema. Bem, eu lembro que era assim, trazia-se vários temas, e debaixo de oração de jejum, e de concordância dos que estavam ali, se escolhia o tema que seria o tema da campanha ou o tema da festividade, que é uma festividade da igreja anual, e seria aquele tema. Então o tema basicamente era, como foi falado aqui pelo nosso pastor Van Davidson, que era algo crendo com fé, que aquele tema foi dado pelo Senhor Jesus Cristo, porque foi um tema escolhido, um tema que não trouxe divergência entre as pessoas que estavam ali, mas concordância. Um tema que foi orado, foi pesquisado, foi levado, e finalizado aquele tema, e agora se coloca o tema dentro da festividade. E o que muitas das vezes nos deixa com a mente meio não entendendo, como o nosso diácono Marcelo ele perguntou aqui, é porque algumas pessoas vêm pregar, tendo o tema 1 mês, 2 meses antes do tema, já com o tema, pesquisando, podendo orar, 2 meses para orar, irmão. Tem pregador que consegue pegar o tema hoje e amanhã ele já prega dentro do tema. E a pessoa tem 2 meses para pegar e chega na hora, ele vai para outro rumo. Ele vai para outra palavra. Ele lê até a palavra, mas prega em outra palavra. Por quê? Porque
no meu ponto de vista, ele se sente mais confortado a pregar naquilo que ele já tem ou naquilo que ele já sabe do que dentro do tema. Mais ou menos assim? Tem várias questões, né? Eu creio assim que o preparo, ele deve ser, com certeza, ele deve ser feito com muita antecedência. Eu gosto muito de preparação de sermãos, né? Eu gosto muito da matéria de homilética, que é a arte de falar envolve a arte de falar em público, né? A preparação de sermãos, as formas de como nós nos portarmos. Eu gosto muito disso aí. E eu acho que eu entendi também um ponto que ele falou aqui. O pregador, ele pregar sem fugir do assunto, né? Cometer a digressão. Digressão é você, por exemplo, começar falando de Abraão, falando de fé com Abraão e terminar falando de escravidão em Filemon, né? Ou coisas que são totalmente desconexas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu entendi. E realmente, quando nós pegamos um tema, por exemplo, o amor de Deus. O tema da festividade é amor de Deus. O que eu vou fazer? Eu vou pegar João 3,16 e vou me basear naquilo dali. Agora, se o sermão é temático, é textual, é expositivo, irmãos, isso aí eu gosto de todos e eu creio que cada um tem uma proposta. Aí cabe ao pregador, né? Cabe ao pregador encaixar. Se é um culto temático, o importante fica bacana o sermão temático, né? O amor de Deus. Aí vou botar João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo que naquele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele vai pegar versículos que vão basear os seus tópicos. E da mesma forma o textual, ele vai pegar no texto os versículos para dar base aos seus tópicos. Então eu creio que quando um pregador ele começa falando de uma coisa e foge, nunca mais volta para o versículo, é falta de preparo. É falta de preparo. Irmãos, os irmãos não podem ter medo de fazer uma pequena colinha, não uma folha A4, né? Isso aí não, porque a gente acaba lendo toda a pregação, mas eu creio assim, para as pessoas que têm uma certa dificuldade de não conseguir acompanhar o raciocínio, pelo menos escreve num papelzinho pequenos tópicos para poder não perder o fio da meada, porque senão o que acontece? Duas coisas, ou pode ser muito bom ou ser muito ruim. O problema de ser muito ruim é que as pessoas vão perder o interesse na introdução. Se torna trágico. Se torna terrível. A introdução é o momento onde assim, a gente aprende assim, a introdução é o momento onde você vai ganhar o público. Se você começar a ficar de muita, não vai, as pessoas não vão prestar atenção. Por mais que você seja um pregador excelente, se na introdução você não ter autoridade e falar aquilo que tem que falar, dando aquela sensação para a pessoa, rapaz, o que vai vir após? As pessoas não vão prestar atenção. Então eu acredito nessa fórmula: introdução, tópicos e conclusão. Agora, irmãos, a Bíblia sem a oração é apenas mero formalismo. E a oração sem a palavra é fanatismo. Nós temos que juntar os dois. Tem que ser, ou seja, como que eu vou procurar o texto para me pregar? É oração. Os dois têm que andar juntos. Para que na hora, irmãos, às vezes vai acontecer de na hora você nem olhar para a cola. Porque você já vai estar aquilo na cabeça, o Espírito Santo ele faz lembrar aquele que estudou, quem não estudou não tem o que lembrar. E eu creio assim, né? Realmente é a questão do preparo. A pessoa tem que se preparar para não fugir totalmente do assunto e acabar causando desinteresse nos irmãos. Mas eu gosto muito assim dos sermões temáticos, porque eles trazem uma certa liberdade para a pessoa ela pesquisar mais, né? E ela ir mais a fundo em alguns temas. Então é muito bom. Muito bom. Bem, é desse jeito. Então tem vários motivos, irmão. Então um dos motivos é esse, né? Falta de preparo, como bem sabemos que até para se preparar uma comida, trazendo para um âmbito, né, da culinária, até para se preparar uma comida você tem que ter um tempo. Se você pega uma comida e faz ela rápida, ela não vai ter sabor, muitas das vezes não vai ter um gosto agradável, não vai ter uma cor. Mas tendo um preparo, né, bem preparada, né, você pode pregar até alguma coisa que alguém não goste de comer, mas se você preparar aquilo bem, a pessoa come
sem saber o que é, e depois descobre o que é, mas acha aquilo interessante porque estava bem preparado. Então assim, né, basicamente é a palavra. Quando nós temos um tempo de preparo, fica bem melhor, porque você prega com mais convicção, com mais certeza, né? Você já analisou o texto, o contexto, você já estudou, então é bem importante. E haja vista também, não podemos aqui negar, né? Porque estamos falando da palavra, que é algo espiritual. E o Deus da palavra é mais espiritual ainda, no sentido de ser o Deus que manda e desmanda, né? Bem sabemos que Deus, ele pode mudar, irmão, a palavra na hora. Aquilo que era temático pode se tornar um sermão expositivo. Puxando um gancho aqui, às vezes, irmãos, o Senhor, ele tem algo para poder falar com alguém que é totalmente diferente. Aí, meu filho, aí é Deus com o pregador. Eu creio assim, que o pregador, ele preparou o sermão, tá tudo bonitinho, mas na hora Deus mudou. Irmãos, sai de baixo, porque vai descer fogo. Desse jeito aí. Mas aí nós entendemos também. Então você tem que ter também, quem ouve tem que ter a sabedoria, né, para entender, e quem prega tem que ter a sabedoria para passar. Então sempre Deus, ele vai ter isso aí. Mas normalmente, né, nós vemos que algumas pessoas saem do contexto temático, né, do contexto da palavra, e vão para outra coisa, porque muitas das vezes o auditório não está dando muito crédito, e aí a pessoa traz de amor, ele já lança uma palavra de fogo para ver se puxa o povo, né, para a mensagem dele, e de amor ou de paz, que é uma palavra mais calma, ele já lança para a glória, que ele vai tentar movimentar. Então nós temos que ter a sabedoria, então tem que saber, né, mas o normal é você estar dentro do contexto, mas haja vista que tudo pode acontecer, mas é bênção. A nossa irmã Miriam também perguntou ao pastor Vandeiro isso aqui, ó. A pergunta: vejo alguns crentes que já foram da igreja, tocava para Jesus, hoje alguns saíram para tocar as coisas do mundo, ou seja, músicas. Essas pessoas, no meu conceito, nunca se converteram de verdade. Crente, né? Infelizmente, irmãos, é assim. Eu sou filho de pastor, mas eu só fui me converter. Eu não me converti no berço. Eu estava indo para a igreja. Quando criança, eu ia para a igreja, mas eu precisei aceitar Jesus. É um fato. Todos nós precisamos um dia levantar a mão e aceitar Jesus no coração. Não é filho de pastor, instrumentista, que no caso, né, é filho de pastor, filho de pastor instrumentista. Beleza. É isso, é aquilo, tá ali na obra do Senhor, tá ali todos os dias, todos os cultos, só que tem que haver a compreensão do evangelho, precisa aceitar Jesus no coração, não é somente levantar a mão. Então eu creio assim, a palavra do Senhor fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus Cristo libertou para nunca mais sermos escravos do pecado, por que as pessoas voltam para lá? Porque não foram libertos. Eu creio na libertação genuína, verdadeira, daquele que conhece a Cristo e não quer voltar para o mundo nunca mais. Tem até uma canção que fala: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Quem conheceu a Cristo Jesus não vê sentido em sair da presença dele. Então eu creio da seguinte forma: aos nossos olhos, nós julgamos que as pessoas estão convertidas. Nós olhamos para dentro da igreja, nós vemos várias pessoas, nós ficamos, graças a Deus, olha só, cheio de cristãos, cheio de pessoas convertidas. Mas a verdade é que nem todos, né? E assim, eu já ouvi isso várias vezes, dá até um pouco de receio de falar disso, mas naquele grande dia nós vamos ter muitas surpresas. Infelizmente, pessoas que estão dentro das igrejas não vão subir. Por quê? Senhor, em teu nome eu preguei, Senhor, em teu nome eu anunciei, em teu nome eu tocava o instrumento todos os dias, a irmãzinha da harpa, ela errava o louvor, e eu voltava lá com a graça do Senhor, eu voltava lá, eu acertava.
E eu estava lá, Senhor, todos os dias, terça, quinta, domingo, eu estava no ensaio, estava na escola dominical. Por que, Senhor? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Por quê? Porque não foi de coração, não foi... Então é assim, quando é algo do exterior e não do interior, é fácil para a pessoa sair, é fácil para a pessoa abandonar a Cristo e ir para o mundo, é fácil. Para a pessoa que não tem intimidade com o Senhor, é só um estalar de dedos e a pessoa vai. Então eu creio da seguinte forma. Claro, irmãos, que nós não podemos generalizar, nós não somos perfeitos, nós não sabemos o dia da manhã, nós não sabemos das nossas fraquezas. É muito fácil nós falarmos, né, falar das pessoas que abandonaram Jesus, mas eu sinto uma coisa, que a pessoa que está na igreja, é convertida e ela está a ponto de se desviar, né, de sair da presença do Senhor, ou saiu, ela que tem um coração quebrantado, o Espírito Santo vai ficar ali, ó. Eis que estou à porta e bato. Você consegue ouvir minha voz? E ele vai voltar, não vai conseguir ficar longe da presença do Senhor. Agora, por que nós vemos pessoas que saem e nunca mais voltam? Igual a digressão aqui, igual fugir do tema. Sai de Abraão e nunca mais volta para a fé. Vão para... Por quê? Porque não foram convertidos. Isso aí, contratado, né? Como é que faz? Isso. Como tem também músicos, isso é real. Tem, eu não sei se eu posso falar nome aqui de bandas de fora, mas existe um baterista de uma banda de fora, de um rock pesado, brasileiro, que toca em uma banda cristã. Como é que pode? Ele está tocando num ritmo pesado no sentido de que fala palavrões, né? Falam palavras que não devem ser faladas, palavras de baixo calão e tudo mais. E ao mesmo tempo, né, é freelancer numa banda que toca para Deus. Como é que pode conciliar tudo isso? É o profissional, né? São profissionais. Mas aí, como é que coloca uma pessoa dessa dentro da igreja? Vou contratar para tocar dentro da minha igreja essa banda. Aí traz um músico que toca uma banda que louva a Satanás. E aí, como é que eu faço? Como é que a gente faz? É uma situação. É complicado. É muito complicado. Então, assim, na questão do músico cristão, não somente o músico, né? Infelizmente nós vemos pastores abandonando, né, separando, divorciando das suas esposas, fechando igrejas, indo para o mundo das drogas, indo para a bebida e nunca mais voltando. É complicado, sabe? Entender se realmente foi cristão um dia, né? Se entendeu a mensagem da cruz, se entendeu a mensagem de Jesus. Jesus, né, em momento nenhum falou que seria muito tranquilo, né? Que seria paz, que seria, não, no mundo tereis aflições. Também tem um texto que fala, vocês não se assustem se brotarem severas aflições, né, usando com as minhas palavras, porque é isso mesmo. Então, é isso. Mas nós devemos entender que existe o momento da nossa fraqueza, mas no mesmo momento que surge a fraqueza, o Espírito Santo já toca o nosso coração para a gente voltar para os seus caminhos, porque o maior interesse do Senhor, irmãos, é que uma alma ela venha retornar. Eu creio assim, né? A gente até tropeça, mas o Senhor é aquele que é o primeiro a estender a mão para a gente voltar rápido. Volta rápido, estou com saudade. Então eu creio que é assim. Mas espero ter, nessas muitas palavras, ter falado alguma coisa que realmente respondeu a pergunta aí. Glória, glória a Deus. Amém? Vamos para o comercial, irmão. Comercial da rádio, e nós já estamos voltando. Aqui na Rádio Hebron, você ouve programa Palavra Rema, louvores, orações e debates com enquetes. A apresentação Lucas, Elias e Aguinaldo Francisco. Aqui na Rádio Hebron, você ouve programa Palavra Rema, louvores, orações e debates com enquetes. A apresentação Lucas, Elias e Aguinaldo Francisco. Aqui na Rádio Hebron, você ouve programa Palavra Rema, louvores, orações e debates com enquetes. A apresentação Lucas, Elias e Aguinaldo Francisco.
Aqui na Rádio Hebron, você ouve programa Palavra Rema, louvores, orações e debates com enquetes. A apresentação Lucas, Elias e Aguinaldo Francisco. Aqui na Rádio Hebron, você ouve programa Palavra Rema, louvores, orações e debates com enquetes. A apresentação Lucas, Elias e Aguinaldo Francisco. Aqui na Rádio Hebron, você ouve programa Palavra Rema, louvores, orações e debates com enquetes. A apresentação Lucas, Elias e Aguinaldo Francisco. Aqui na Rádio Hebron, você ouve programa Palavra Rema, louvores, orações e debates com enquetes. A apresentação Lucas, Elias e Aguinaldo Francisco. Aqui na Rádio Hebron, você ouve programa Palavra Rema, louvores, orações e debates com enquetes. A apresentação Lucas, Elias e Aguinaldo Francisco. Aqui na Rádio Hebron, você ouve programa Palavra Rema, louvores, orações e debates com enquetes. A apresentação Lucas, Elias e Aguinaldo Francisco. Aqui na Rádio Hebron, você ouve programa Palavra Rema, louvores, orações e debates com enquetes. A apresentação Lucas, Elias e Aguinaldo Francisco. Aqui na Rádio Hebron, você ouve programa Palavra Rema, louvores, orações e debates com enquetes. A apresentação Lucas, Elias e Aguinaldo Francisco. Aqui na Rádio Hebron, você ouve programa Palavra Rema, louvores, orações e debates com enquetes. A apresentação Lucas, Elias e Aguinaldo Francisco. Aqui na Rádio Hebron, você ouve programa Palavra Rema, louvores, orações e debates com enquetes. A apresentação Lucas, Elias e Aguinaldo Francisco. Aqui na Rádio Hebron, você ouve programa Palavra Rema, louvores, orações e debates com enquetes. A apresentação Lucas, Elias e Aguinaldo Francisco. Não saia da sintonia. Rádio Hebron, a sua, a nossa rádio. Ei, você! Pensou em relógios? Nós temos a opção perfeita para você. A R Imports Macaé. Relógios de qualidade em diversos modelos e marcas. Troca de baterias, pulseiras, consertos em geral. A R Imports Macaé. A loja especializada em relógios. Aceitamos todos os cartões de crédito e Pix. Telefone e WhatsApp 22 99761 6424 99761 6424. Siga-nos no Facebook ou Instagram. A R Imports Macaé. Tudo é no tempo de Deus. Quando a noite fria. JVS Insufilme Acessórios e Plotagem. Fazemos envelopamentos em geladeiras. Colocamos insufilme em portas e carros. Faça hoje mesmo seu orçamento grátis. Zap 22 998 99 9807. Trabalhamos com insufilme e envelopamentos em gerais com o melhor preço da região. Nosso endereço: Avenida 6, Ajuda de Baixo, número 530. Ponto de referência antes da quadra do Planalto da Ajuda. Direção do Irmão Júnior. Precisando de salgados? Maravilha Salgados, o sabor mineiro em suas festas e há mais de 10 anos em Macaé, levando aos clientes e amigos os melhores salgados, todos feitos manualmente para manter sua qualidade ao longo de toda essa década. Trabalhamos para melhor atender a todos. Ligue e faça seu pedido pelo WhatsApp 22 99835 6564. Falar com Mara. Oportunidade para ganhar até 100% de lucro, sendo um consultor ou consultora. A Novabel abre cadastro em Macaé para pessoas que têm vontade de melhorar a vida financeira com vendas. Entre no nosso site novabel.com.br, inicie essa nova etapa e ganha uma renda super extra, sendo um consultor dos nossos produtos. Contato pelo telefone WhatsApp 22 9928 90506. Novabel. Aniversário da Assembleia de Deus, Geração Hebron, filial Lagomar. Dias 15 e 16 de outubro, às 19 horas. Presença confirmada. Dupla, Wellington e Aline. Ávilas, Carol, Presbítero Fabiano e Pastor Leandro Lima. Preletor, Pastor Elci Santana. Aniversário da Assembleia de Deus, Geração Hebron, filial Lagomar. Endereço: Rua W20, Travessa União, 85, bairro Lagomar, Macaé. Você e sua família é o nosso convidado especial. Assembleia de Deus, Geração Hebron, filial Lagomar. Dirigentes locais: Evangelista Wilson Vasconcelos e Diaconisa Fernanda. Pastor Presidente Credimar Campos.
Tá precisando de medicamentos? Então ligue agora para o Alex, Big Joy da farmácia. Estamos sempre prontos para melhor lhe atender. Por isso atendemos com plantão permanente. Precisou de medicamentos e perfumarias em geral? Ligue para o Big, que o Big resolve. 981026731. Aceitamos todos os cartões de crédito, débito e Pix. Dividimos suas compras em até 3 vezes no cartão. Atendimento de segunda a sábado, das 7 às 19 horas. E aos domingos e feriados, das 8 às 16 horas. Telefone WhatsApp 981026731. Alex, Big Joy da farmácia. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Rádio Hebron, a sua, a nossa rádio. Aqui na Rádio Hebron, você ouve programa Palavra Rema, louvores, orações e debates com enquetes. A apresentação Lucas, Elias e Aguinaldo Francisco. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Voltamos, irmãos, para dar continuidade, esse programa de bênção e de vitória. Palavra Rema, palavra revelada. Nós estamos com um propósito, como já falamos, que nesse mês de outubro, a falar sobre não negocie os seus princípios. E uma das coisas que já temos falado ao decorrer do programa, que nós temos como herança, são os princípios que nos foi passado, nos foi ensinado e que tem conduzido a nossa vida a ser uma vida pautada dentro da palavra do Senhor e dentro daquilo que Deus requer de um verdadeiro cristão. Não estamos aqui dizendo que nós somos perfeito é Cristo, mas quando nós andamos na palavra do Senhor, nós conseguimos passar um pouquinho daquilo que verdadeiramente é a vida de um cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Como já falamos aqui, que o nosso testemunho ele fala muito. Então os princípios estão dentro da nossa vida, que é assim passado através do nosso testemunho. E louvamos a Deus por isso. Bem sabendo também que o tempo que nós estamos passando é um tempo que estão tentando barganhar os nossos princípios, estão tentando roubar, tirar os nossos princípios. Na semana passada até falamos aqui da vinha de Nabote, que Nabote tinha uma vinha dada pelos seus pais, e Acabe, por não ter a vinha, Acabe tinha tudo, irmão. Acabe tinha o palácio, Acabe tinha pomares, Acabe tinha vários terrenos da nação de Israel, mas Acabe não tinha a vinha de Nabote. E o que ele queria era a vinha de Nabote, imagine. E muitas das vezes é o que acontece na minha e na sua vida. O pouquinho que nós temos é aquilo que aquele que não tem quer ter. E muitas das vezes quer negociar e até roubar, E para Acabe conseguir ter a vinha de Nabote, teve que matar a Nabote para tirar a sua vinha. Então é isso que o inimigo está tentando fazer. Ele está tentando saquear, está tentando roubar, está tentando matar, está tentando destruir a nossa vinha ou as nossas bênçãos, aquilo que o Senhor deixou pela nossa vida. Eu quero aqui passar para o nosso pastor Van Davidson, que ele vai falar sobre esse assunto de não podemos negociar os nossos princípios, que verdadeiramente é a herança que nós temos e nós vamos levar, irmão. Dessa terra não vamos levar ouro, dessa terra não vamos levar prata, dessa terra não vamos levar nada material. A única coisa que nós vamos levar é os nossos princípios, a nossa história, aquilo que nós vivemos e aquilo que nós cremos. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhuma bagagem vai a não ser tudo isso que eu falei com você. Então é importante nós preservarmos os nossos princípios. Pastor Van Davis. Amém. Verdade, concordo. A gente não vai levar nem o nosso nome, Até o nome vai ser trocado. As pessoas vão nos lembrar, vai lembrar de nós, se nós não fomos arrebatados naquele grande dia, mas se nós formos antes disso, nós seremos lembrados pelos nossos nomes, mas nós não iremos levar ele. E realmente, a nossa vida, como nós já falamos anteriormente, ela fala a respeito de quem nós somos. As pessoas conhecem a muitos somente através da vida, somente através de como vive, de como se porta. Talvez possa ser o caso de um dos irmãos
que vê uma pessoa todos os dias, não sabe o nome dela, não sabe de qual igreja é, mas apenas pelo jeito como a pessoa se porta diante de uma situação, entende que ela é um cristão. Quantas e quantas vezes já ouvi histórias de pessoas falando: olha ali vai um servo do Senhor. A pessoa sem a Bíblia, a pessoa, né, normal, andando normal, e as pessoas olhando: rapaz, esse ali é um servo de Deus. Esse ali é um... Ou seja, às vezes acontece de uma conversa, a pessoa fala: rapaz, nós estamos aqui conversando, eu estou sentindo algo tão profundo, só por estar do seu lado, estou sentindo... E o que é isso? Porque pessoas alimentam princípios eternos, princípios sagrados, nós vemos que isso acaba retendo, acaba transbordando para que aquilo que está em você venha passar para os outros, né? A presença do Senhor que está em você venha emanar e irradiar. Então eu creio que os princípios, né? Eu quero até trazer a definição aqui, o que seria princípios. Eu trouxe, né? Nós falamos aqui a respeito de o pregador sempre tem que andar com uma colinha, né? Sempre tem que andar com algo para lhe fazer lembrar. E eu trouxe aqui alguns pontos importantes para poder estar tratando. O que são os princípios? Princípios são regras. Princípios são preceitos morais. O princípio é aquilo que você aprendeu. Princípios são nada mais do que o caráter. O caráter de uma pessoa, ou seja, ela preservar os princípios, formam, moldam a imagem desta pessoa diante de uma sociedade. Se você anda vivendo uma vida dissoluta, uma vida toda errada, as pessoas que estão à sua volta vão ver e vão saber que você é desse jeito. É uma pessoa que vive um dia após o outro de uma forma muito errônea, muito errada. E sem você estar presente, vão saber que você é desta forma. Talvez se alguém perguntar quem é essa pessoa, pelos atributos, pelo que aquela pessoa deixou de caráter, pelo que aquela pessoa deixou de herança visual, as pessoas vão falar quem é essa pessoa. Mas aqui nós vemos que os princípios são aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós vivemos, é o nosso caráter. Aquilo que eu creio que o caráter é algo muito profundo e marca a cada um de nós. Eu quero deixar aqui, para poder trazer um pouco mais, abranger mais esse assunto, Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. O texto vai falar o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui eu quero deixar que Deus, ele compartilha com os seres humanos atributos. Existem atributos comunicáveis e existem atributos que são incomunicáveis. Quais são os atributos comunicáveis? Vou citar alguns. É o amor, é o senso de justiça, é a sabedoria. Esses são os atributos que Deus doou para você e para mim. Quais são os atributos incomunicáveis que só pertencem a Deus? Imanência, transcendência, ele é onipotente, ele é onisciente. Isso é só a Deus. Agora, o que ele compartilhou conosco é o amor, com que nós amamos nossos irmãos, a justiça e tudo mais, a sabedoria, tudo isso que são os atributos compartilhados de Deus para a humanidade, são as principais ferramentas que vão formar, que vão nos ajudar a formar um caráter digno na presença do Senhor. Deus, ele te deu o senso de justiça. Deus, ele te deu o senso de viver uma vida em paz, te deu sabedoria, te deu amor para você amar as pessoas. Quando ele falou lá, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, nós entendemos que quando Deus ele fala, façamos o homem à nossa imagem, ele está usando a expressão Elohim, que no original vai trazer a ideia da Trindade. Ali está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando ele está falando, façamos o homem à nossa imagem, não é uma imagem física, porque o texto da palavra do Senhor em João vai falar que Deus é Espírito, importa que aqueles que o adorem Espírito em verdade. Então, quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, significa façamos o homem
aos nossos atributos, ao nosso caráter, à nossa essência. Ou seja, nós somos iguais a Deus no sentido dos atributos comunicáveis que Ele nos deu. Todo o senso de amor, de justiça, de sabedoria e muito mais. Então, nós temos isso dentro de nós. Nós não podemos perder o senso de justiça que o Senhor já colocou em nós. O Senhor já te deu esse senso, já te deu o amor. Ele já compartilhou com você os atributos que você necessita. Deus, Ele compartilhou com você os atributos que você precisa para viver uma vida sã, uma vida direita, uma vida honesta, uma vida digna na sua presença. Agora, quando nós fugimos desses preceitos, desses princípios, nós estamos desobedecendo a Deus. Assim como o primeiro homem desobedeceu a Deus, assim como Adão desobedeceu a Deus. O texto da palavra do Senhor vai falar que, lá em Gênesis capítulo 2, versículo do 16 ao 17, Deus, Ele instruindo ao homem: comerás livremente de toda árvore, de todas as árvores do jardim, mas deste fruto do conhecimento do bem e do mal não comerás. Adão e Eva tinham uma vasta floresta perfeita, com tudo ao seu dispor, com todo tipo de fruta. Eu creio que não tinha apenas frutas convencionais que nós conhecemos, mas tinha frutas especiais, que nós provavelmente nem temos aqui no nosso Brasil, que nós talvez nunca ouvimos falar. Eu creio assim, irmãos, que Deus, Ele criou toda a riqueza de frutos para naquela ocasião haver no jardim. Mas nós vemos que, da mesma forma, nós somos cercados de escolhas. Eu e você somos cercados de escolhas. Deus, Ele nos dá muitas escolhas. Mas da mesma forma que Ele nos dá as escolhas, Ele nos dá o senso para escolher aquilo que é correto. Ou seja, Deus, Ele nos aponta o que é correto. Olha como é que Deus, Ele ama o seu povo e Ele ensina a viver de acordo com os princípios que Ele já nos deu. Ele nos dá as ferramentas, ou seja, Ele nos dá o senso de justiça para fazer o que é certo, para fazer aquilo que foge de uma desobediência à vontade do Senhor. Ele já nos deu isso, o senso de justiça, o senso de andar corretamente. Mas ainda Ele fala: olha, você tem todos isso aqui para poder escolher que é correto. Só não escolha aquilo dali porque é mal, é incorreto. Por que o homem, ele vai, de tantas opções, ele vai escolher aquilo que é indevido, aquilo que é errado? E o que seria hoje, isso hoje em dia? Dentre tantas coisas que você pode pesquisar na internet, dentre tantas sabedorias que você pode procurar, como nós comentamos aqui, você pode fazer faculdade pela internet, faculdade teológica, gratuita, e no final você paga o quê? Você paga só o certificado. Por que dentre tantas opções a pessoa ela vai escolher buscar vídeos pornográficos? Por que dentre tantas coisas que ela pode pesquisar, talvez um vídeo bacana no YouTube, como fazer isso, como fazer aquilo? Eu quero ganhar uma renda extra. Irmãos, ali é o lugar para você aprender. Eu quero ganhar uma renda extra trabalhando para consertar bicicleta. Eu quero aprender a tapar furo de pneu de bicicleta. Meu irmão, vai no YouTube, vai nas redes sociais, nos canais de comunicação e coloca a sua dúvida, porque lá vai ter a solução. Você vai encontrar, vai aprender a fazer e vai ganhar dinheiro. Agora, por que dentre tantas escolhas sábias, que aos nossos olhos realmente são escolhas sábias, porque o Senhor nos deu o senso de justiça, que aquilo é correto de fazer, porque é justo uma pessoa ela aprender um serviço e trabalhar e ganhar o seu dinheiro, é totalmente legal isso. Por que nós escolhemos fazer aquilo que é totalmente errado? Eu citei aqui vídeos pornográficos, mas tem tantas coisas que são erradas, que são indevidas a um cristão, que foge dos nossos princípios, que foge daquilo que o Senhor Ele tornou como santo. Que quando Ele fala, não faça isso, é porque Ele está nos livrando de cometer uma desobediência. Está querendo, o Senhor Ele deseja a todo custo
o Espírito Santo, eu creio assim, ele toca no nosso coração, nos mostrando aquilo que há um mal à frente, há algo que está errado na frente, algo que nós devemos nos desviar desse mal, né? Cortar o caminho daquele mal que está na nossa frente. Por que mesmo assim nós ignoramos a voz do Espírito Santo, quebramos o concerto, né? Quebramos a aliança, porque isso não é novo, né? Essa história de quebrar aliança, de quebrar concerto, não é novo, isso aí já vem. Então, claro, nós temos que ter o senso de culpa e não é de remorso, mas realmente de arrependimento. Mas saiba que isso não começou com você. Meu irmão, minha irmã que está assistindo, que está ouvindo. O pecado ele não começou com você, a desobediência não começou com você. Muitos, antes de nós, cometeram os mesmos erros. Eu estava comentando no domingo, na palavra, a respeito do livro de Juízes. Eu fiquei pensando, gente, como que Deus ele permitiu que o livro de Juízes ficasse na nossa Bíblia? Porque tem mais derrota, tem mais queda do povo de Deus do que vitória. Em todos os momentos, passando todos os capítulos, você vai ver. E o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor, e mais uma vez voltaram para a idolatria. Mais uma vez. Aí apertou, Senhor, me ajuda. Aí o Senhor mandava os juízes, levantava pessoas capacitadas para poder levar o povo. Opa, estamos no tempo da bonança. De novo. Mais uma vez o povo caiu na desgraça, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aí eu fico pensando, não é diferente dos dias de hoje. Eu fico pensando, esse povo que sabia que se chamasse por Deus ele iria resgatar, esse povo é um povo que desconhece? É um povo que não tem noção do que é Deus? Ou conhece a Deus? Não, é um povo que entende que se clamar, Deus responde, que se clamar com o coração, Deus ele vai libertar. E não é diferente nos dias de hoje, irmãos. Existem pessoas que estão perdendo a sua essência, que estão perdendo o verdadeiro cristianismo. Seu coração não está mais queimando aquela brasa, né? Antes oravam por avivamento, antes oravam por renovo espiritual, antes oravam para que o Senhor ele viesse a libertar verdadeiramente aqueles que estavam sendo aprisionados por Satanás. Hoje em dia é uma oração, só oram quando estão na igreja, querem demonstrar um fervor que não vivem dentro de casa. Às vezes estão orando na igreja para o Senhor libertar, mas dentro de casa está praticando coisas terríveis, está vendo coisas terríveis, está na internet, nas redes sociais, vendo mulheres, coisas terríveis, e dentro da igreja quer demonstrar um fervor, quer demonstrar que se ele orar, o aleijado vai levantar. É o que nós falamos aqui, a igreja hoje tem até recursos, mas não tem poder. Por quê? Porque o poder, irmãos, pasme, o poder não se busca na igreja, se busca dentro de casa. Dentro da igreja você vai mostrar aquilo que você já é dentro de casa, na rua, no seu particular. É como uma planta. Eu estou montando um sermão a respeito disso, muito bacana. Depois, se eu tiver oportunidade, é como semear. Você vai colocar semente numa terra boa e vai regar. O que vai acontecer? Vai crescer para cima? Não, vai crescer para baixo. A raiz primária ela vai descer e junto às suas raízes secundárias, ela vai se alastrar. Ali ele vai criar uma base para poder sustentar aquilo que há de crescer para cima. O caule vem as folhas, as flores e as plantas. Ou seja, é proporcional. Só que primeiramente ele tem que crescer no oculto, no escondido. O cristão é a mesma coisa, ele quer crescer aparente, ele tem que proporcionalmente crescer para baixo, em oração, em humilhação, em devoção a Deus. Então, da mesma forma, nós não podemos perder a essência da busca ao Senhor. Porque se não houver poder dentro de casa, não houver busca dentro de casa, não vai adiantar de nada. Vai ser mais um culto frio, mais do mesmo. E nós estamos cansados de mais do mesmo. Eu cansei de mais do mesmo. Eu decidi já há um tempo no meu coração não aceitar o mesmo. Nós precisamos buscar a renovação da nossa mente, buscar cada dia, ver onde nós estamos errando. Abandonar princípios é algo terrível, irmãos. Como nós falamos aqui, se você abandonar sua fé, acabou para você. Perdeu o jogo. Quando o cristão perde a fé, chega ao ponto de perder sua fé em Deus, acabou. Não tem mais nada. Só tem ossos secos, terrivelmente secos, que precisam novamente serem irradiados, incendiados pelo poder de Deus. Existem casos
que chegam ao extremo, onde se torna quase irreversível trazer a pessoa de volta para os pés do Senhor, porque morreu de vez. Então, irmãos, não deixe chegar a esse ponto. Às vezes, nós falamos aqui, nós acabamos cometendo alguns erros. Nós não somos perfeitos. Ser santo não significa ser uma pessoa que está longe de você alcançar. Não, ser santo é ser separado. Nós entendemos que nós somos separados para Cristo. Nós vivemos uma vida contínua assim, mas acontece que nós erramos também. Mas o texto da palavra do Senhor vai falar que se nós erramos, nós temos um advogado. Nós temos que nos recorrer a Ele, nós temos que clamar por Jesus Cristo. Ele vai nos trazer de volta à presença do Senhor, Ele vai nos trazer de volta ao Santo dos Santos. Ele vai nos trazer de volta à presença do Altíssimo. Então, nós precisamos ter o senso. O Senhor Ele já nos deu, nós precisamos desenvolver. O Senhor Ele já nos deu tudo que nós precisamos. Você tem tudo que você precisa. Eu tenho tudo que eu preciso para poder alavancar na nossa vida espiritual. E eu creio assim, quando nós falamos de princípios, nós falamos também em crescimento. O cristão, ele não pode estagnar na sua vida espiritual. Ele nasce. Nós nascemos espiritualmente. Eu tive que aceitar Jesus, eu tive que... Filho de pastor, a vida toda, eu tive que levantar a mão, me batizar nas águas. Isso, me batizei, não sei, com 13, 15 anos. 13 anos, provavelmente, não me lembro. Mas enfim, eu me batizei nas águas. Eu aceitei Jesus, eu reconheci, me voltei o meu coração a Ele, comecei a estudar por mim mesmo. Depois vieram os frutos disso aí. Mas eu não pude parar de crescer espiritualmente. Nós vemos no texto o apóstolo Paulo ele falando que ele queria conceder alimento sólido àqueles cristãos, mas os cristãos não largavam o leite do evangelho, não abandonavam as primeiras etapas da vida do evangelho, ou seja, não conseguiam ainda se alimentar da palavra forte, a palavra que traz o benefício do amadurecimento. Continuavam no princípio do evangelho, não conseguiam crescer porque tem que brotar um interesse em nossos corações. O princípio da fé, ele exige que nós devemos continuar crescendo, a crer que o Senhor ele é Deus que vai nos trazer a reflexão e vai nos trazer ao crescimento para que nós assim possamos também fazer que outros cresçam. Então eu creio assim, é um constante crescimento. O cristão ele precisa estar em constante evolução, em constante busca pelo Espírito Santo, constante leitura da palavra. Assim, não estou dizendo que você não vai tropeçar no meio do caminho, mas eu estou falando que assim é mais difícil quando nós estamos com a nossa mente ocupada, trabalhando e pensando naquilo que nós iremos estudar. Sabe, é tão bom quando a gente ouve uma pessoa falando, poxa, eu estou ansioso para poder comprar aquele livro, e para poder ler aquilo rápido, porque eu estou preparando um sermão, eu estou preparando um sermão e eu preciso consumir aquele livro para poder... Nossa, isso traz renovação para a gente. Quando nós escutamos uma pessoa que está ansiosa por mais conhecimento bíblico, isso traz para a gente uma compreensão de que nós precisamos fazer igual. A gente vê ali um espelho de que nós precisamos fazer a mesma coisa. Eu preciso fazer isso. Eu não posso ficar estagnado, parado, escolher a pregação quando eu estiver no púlpito. Infelizmente, fazer assim, quando eu estou prestes a ser chamado, eu vou fazer assim, Senhor, me revela agora a palavra, aí abre a Bíblia, cai na genealogia, o que eu vou pregar? Não pode ser assim. Então nós precisamos estar em constante evolução, crescimento. O cristão ele cresce para baixo para depois crescer para cima. Tem que ser proporcional. As raízes devem ser do mesmo tamanho, elas devem abranger toda a área ao qual aquela árvore está se formando. Então é interessantíssimo isso. E quando o caule cresce, a folha que vai nascer daquele caule, naturalmente aquela folha ela vai trazer o oxigênio, ela vai trazer a respiração, ela vai fazer a fotossíntese para que aquela árvore ela continue em evolução. Ou seja, tudo aquilo que cresce para baixo e que beneficia o que cresce para cima, trazem ramos para que você continue em constante crescimento. Ou seja, quem cresce na presença do Senhor
e cresce realmente em espírito e em verdade, ele vai crescer naturalmente, porque naturalmente começam a crescer plantas que vão continuar ajudando para que aquela árvore ela continue a crescer. Ela não vai parar de crescer para cima, às vezes ela vai crescer para o lado para que aquilo mantenha ainda o fluxo, que ela continue crescendo para cima. Enquanto ela vai crescendo para cima, surgem frutos, surgem folhas, surgem flores, mas ela continua em constante crescimento. Ela vai dando frutos à sua direita, à sua esquerda, mas ela vai continuar crescendo, porque enquanto tiver raiz que sustente esta planta, essa árvore, haverá ali um crescimento exponencial. E eu creio que da mesma forma, somos nós, como seguimos os princípios, quando nós não abandonamos, não nos vendemos, quando nós não entregamos aquilo que é precioso, aquilo que Deus compartilhou conosco que é precioso, os atributos que o Senhor nos deu, compartilhou conosco, são preciosos demais, nós não podemos abandonar isso. Então, ele mesmo quebrou. É verdade. A graça, ela como é que é? A frase é: a graça é de graça, mas não é barato, mas não foi de graça. A graça não é de graça. E realmente, né, como o pastor estava falando, no Antigo Testamento nós tínhamos as leis. Nós tínhamos as leis que o Senhor ele regiu o seu povo. A lei adâmica, a lei noética, né, todas as leis, a lei da Palestina, né, que o Senhor lhe deu para o povo após a entrada na terra. Nós temos a lei feita com Abraão, né, o concerto, a aliança, né, melhor dizendo, feita com Abraão. E nós vemos que em todo momento o povo, Deus ele dando a oportunidade, as escolhas, como nós falamos aqui, as escolhas do povo acertar, o povo ia lá e não cumpria com a sua parte, não cumpria com a sua aliança. E Deus continua dando alianças, continua abrindo contratos, continua fazendo concertos com o povo vai quebrando, vai quebrando. Abriu-se o período da graça. Jesus Cristo morreu na cruz e ali cravou, está consumado, né? Abriu-se o período da graça e nós estamos vivendo nele. Mas isso não significa que agora nós podemos pecar deliberadamente e abandonar Jesus de uma forma exorbitante. Bom, se pecaram antes e agora abriu a graça, imagina se nós pecarmos mais, né? É a doutrina calvinista. É verdade. Nós precisamos, assim, rever a cada dia a nossa vida em relação a tudo isso que nós estamos conversando aqui. Porque
nós precisamos rever a aliança. Agora nós vivemos na aliança de Jesus Cristo. Mateus 26, que ele fala, este é o sangue da nova aliança, Novo Testamento. O que é um testamento? Testamento é quando uma pessoa que está prestes a morrer, ela escreve, né, deixando toda a herança, deixando todos os bens. Mas quando que o testamento ele tem valor? Com a pessoa em vida? Só com a pessoa em morte. Jesus Cristo ele deixou um testamento, mas só ia valer quando ele morresse. Jesus Cristo morreu, foi para o Pai, o testamento começou a entrar em vigor. A graça, o Espírito Santo desceu, Jesus foi, o Espírito Santo desceu, batismo, teve tudo, com aquele povo pecador, com aquele povo que não cessava de virar as costas para Cristo. Mas mesmo assim nós vemos que o povo persiste, até os dias de hoje, né, no pecado, em tudo isso. Mas por que veio a graça? A graça, irmãos, não veio porque nós somos bonzinhos. A graça só veio por causa do pecado. O texto vai falar, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Hoje, se nós vivemos na graça, foi por causa do pecado. É porque Deus continua nos amando. Ainda que nós quebramos todos os protocolos, todos os princípios, todas as leis, tudo. Aonde abundou o pecado, ou seja, aonde o pecado ele continua em crescimento, cresceu muito mais a graça, para que o pecador ele venha se arrepender, para que o pecador ele venha voltar. Então, a mensagem que eu quero deixar é que você vai pecar, você vai errar, você vai se entristecer, vai sentir muitas das vezes remorso, mas eu oro ao Senhor para que você se arrependa de verdade, porque remorso é aquele que volta. Remorso é quando a gente remoe por um momento, chora por um momento, depois a gente volta. É como o cão que volta ao vômito, né? Voltamos àquilo que nós abominamos há 30 minutos atrás. Então eu oro para que venha haver uma compreensão a ponto de nós nos arrependermos dos nossos pecados de vez, sabe? E nos convertermos a Cristo Jesus, que nos ama demais, que nos amou com todo o seu amor. Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todos nós. Antes de nós aceitarmos a Jesus, Ele já tinha enviado o seu Filho. Antes de nós nascermos, quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, Jesus Cristo já tinha... O texto vai falar que o Cordeiro que já foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, era plano do Senhor salvar a humanidade através da graça, através de Jesus. Antes de nós nascermos, antes de Davi nascer, já era plano do Senhor. Então eu creio assim, não vamos abandonar aquilo de mais precioso que o Senhor nos deu. Mas se você pecar, irmãos, volta correndo. Jesus Cristo, Ele é o mais interessado na sua volta, para que você venha encontrar nele alento, venha encontrar um advogado que é justo. Ele é justo. Nós, com o senso de justiça que nós temos, que Deus nos deu, nós conseguimos ser injustos, mas Ele é justo. Nosso Senhor é o nosso advogado e o nosso Deus é o nosso juiz. Ele julgará a nossa causa. Então devemos estar aos pés do Senhor, aos pés da cruz, vivendo em humildade todos os dias. Glória, louvado seja o nome do Senhor. É isso, irmão. Então valorize a graça. Como já foi falado, a graça, não foi de graça. Houve um alto preço a ser pago pela graça, E preço de cruz, preço de sangue, sangue do Cordeiro. Então valorize, temos que valorizar, O princípio do amor de Deus, eu creio que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que nos dá salvação. Irmão, fique com essa palavra no vosso coração, a hora já corre, Quanto mais nós vamos falando e vai ficando melhor, mais as horas vão terminando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus é bom, eu tenho a certeza que Deus falou poderosamente ao teu coração. Como os comentários aqui dos irmãos, das irmãs, estamos rodeados sim de uma nuvem tão grande de testemunha, assim disse a nossa irmã Roberta, E verdadeiramente nós temos que ter os nossos princípios, Valorizar a graça, Porque Jesus pagou o preço. Muitas das vezes é o que acontece na nossa vida secular. Não valorizamos aquilo que é nos dado de graça. Porque não nos custou, ao esforço, não nos custou preço, não nos custou, desgaste, mas a graça nós temos que valorizar, louvado seja o nome do Senhor. Ainda que não nos custou alguma coisa para ser salvo, alguém custou. E Ele
deu a sua própria vida por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou aqui passar para o nosso pastor Vandes fazer as suas considerações, né? Eu desde já agradeço aos irmãos, aos ouvintes, aos que comentaram, aos que nos acompanharam, né? Pastor Van Davis, ao pastor Gilson. Após o pastor Van Davis, eu vou estar pedindo ao pastor Gilson para estar orando a oração de encerramento, né? Também orando pela tua vida, orando também pela vida da Ana Paula, né? Que a sua mãe assim está solicitando uma oração pela sua vida. Tenho certeza que Deus vai abençoar a Ana Paula e por todos que nos ouvem. Pastor Van Davis. Amém. Quero agradecer primeiro a Deus, a minha família, minha esposa, todos os irmãos que estão nos acompanhando. Muito obrigado pela sua paciência, por emprestar os seus ouvidos para poder ouvir um jovem que creio que ainda está começando, ingressando na carreira, uma carreira tão árdua. Não pense que é muito facinho, não, é uma carreira árdua, é difícil, mas não é impossível. Primeiramente porque nós temos a presença do Espírito Santo, que é o nosso guia, que nos dá o direcionamento todos os dias. Mas eu quero, assim, de coração agradecer a todos que acompanharam até o final, que receberam essa palavra, que comentaram. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por todos aí, por todas as famílias. Que Deus ele venha prosperar grandemente a sua casa, o teu ministério, que Deus abençoe poderosamente o seu pastor. Tá bem? Aqui nós mandamos um abraço a todos os ministros, a todos os pastores, todos os obreiros da casa do Senhor, todos aqueles que têm um compromisso genuíno com a palavra. Não vamos abandonar a palavra. A palavra, ela é de fato a bússola que aponta Jesus Cristo. E nós devemos olhar ela continuamente, se nós queremos velejar por esse mar, né? Se nós queremos estar nesse barco, irmãos, nós precisamos dessa bússola para nos guiar onde a gente vai chegar, certo? Então, agradeço de coração, peço que o Senhor lhe conceda uma ótima noite a todos os irmãos que estão nos acompanhando, uma noite de um sono tranquilo e reparador, para que amanhã os irmãos estejam dispostos a mais um dia, tá bom? Fique na paz com Deus, Deus abençoe. Ô glória, amém. Nosso pastor Gilson, fazendo aquela oração poderosa. Louvado seja Deus, a paz do Senhor, graças a Deus. Deus abençoe aos amados irmãos pela bela explicação da palavra. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome pela Tua palavra que nos foi aplicada claramente e objetivamente, que possamos assim, ó Pai, guardá-la, de não sermos somente ouvintes, mas praticantes, para o nosso próprio bem, porque Jesus está voltando para buscar uma igreja, uma noiva adornada, preparada, com as suas vestiduras brancas, Senhor. Que possamos estar sempre nos lavando e o sangue de Jesus Cristo nos purificando de todo pecado. Dai-nos uma noite de sono reparador e abençoa o pastor Lucas, o pastor Vandeison, o pastor Cleidmar, todo o ministério Hebron. Que Deus assim abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Ô glória, amém. Que Deus abençoe a paz do Senhor. Fique com Deus e Deus dê uma noite de bênção e de vitória em nome do Senhor Jesus. Às quartas, das 19 até as 21 horas, você ouve aqui na Rádio Hebron e nas nossas redes sociais, programa Palavra Rema. A palavra. Louvores, orações e debates com enquetes. Programa Palavra Rema. Se liga, que é todas as quartas, das 19 até as 21 horas. Ligue e participe. WhatsApp 22 997398354.